Bem-vindos ao podcast da Mentoria Visão 360, um espaço criado para os mentores trazerem tudo o que você precisa para ter clareza sobre o seu negócio. Eu sou Gisele Kuhn e no episódio de hoje vamos falar sobre liderança estratégica, a base que sustenta equipes, decisões e resultados. E para essa conversa recebo Lucas Rentes, mentor de liderança e mentor da Mentoria Visão 360. Seja bem-vindo, Lucas. Olá, Gi. Obrigado pelo convite. Muito bom fazer parte desse projeto Mentoria 360 e vamos bater um papo bem produtivo aqui para ajudar vocês que acompanham aqui a mentoria, esses episódios, a desenvolver e alcançar maiores e melhores resultados em sua empresa através da liderança. Show. Lucas, vamos começar já de perguntas. Muitos empresários acreditam que liderança é apenas mandar e cobrar resultados. Na sua visão, qual o maior erro de liderança que hoje trava o crescimento de uma empresa? Excelente pergunta, e se tivéssemos uma fórmula pronta, né, seria vendida aí por um alto valor agregado. Então é muito importante entender que liderança realmente não é apenas uma função, uma posição que se ocupa. E não é pelo autoritarismo, nem por um excesso de passividade que os resultados serão alcançados. Então o líder ele precisa entender um contexto mais amplo do que é a liderança, tanto num contexto padrão, como também num contexto mais atualizado, né? Porque as coisas estão mudando, a tecnologia, a inteligência artificial cada vez mais presente nas organizações e o capital humano muito mais exigente em relação àquilo que as empresas vão proporcionar. Então, quando o líder pensa que através do autoritarismo ele vai conseguir alcançar grandes resultados, ele já vai começar a cometer um grande equívoco, porque ele vai por excesso do autoritarismo, e é onde ele vai prejudicar a cultura da empresa, onde ele vai perder talentos e vai evitar a empresa de atrair talentos para a organização também. Então, liderança não tem nada a ver com autoritarismo, mas também precisamos olhar para um outro lado, que é o excesso. Também não tem nada a ver com omissão, passividade. De fato, o líder ele precisa entender o contraponto, né, o equilíbrio ideal para exercer uma liderança efetiva, porém sempre focada em gerar resultados. E tem muitos tipos de líder, né? Eu vi assim, eu estava lendo um pouco, a gente hoje se encontra no mercado, você não está nem com um líder que manda muito, nem um que manda menos. Tem vários perfis, né, que você consegue captar e aí desenvolver. Como que funciona? Exatamente. Assim como nós temos vários perfis comportamentais, existem várias metodologias de assessment comportamentais que apresentam ali alguns padrões de comportamento, algumas tendências de comportamento em cada indivíduo. E claro, essas tendências comportamentais se manifestam no momento que eu estou ali no papel de líder dentro de uma empresa, seja você dono da empresa ou ocupa uma posição de liderança em uma organização. Então nós temos sim perfis que têm uma característica mais predominante para a liderança, como um perfil mais dominante, mais executor, que assume a frente, que faz as coisas acontecerem. Então tem esse perfil. E a tendência desse perfil é que seja um líder realmente mais executor, mais dominante, que gosta de dar ordens e gosta que os outros respeitem e obedeçam. Por outro lado, nós temos um perfil que é um pouco mais amistoso, um pouco mais pacífico, tem uma empatia bem elevada, o que é positivo para manter as pessoas por perto. Porém, aí tem uma dificuldade quando é para cobrar algumas coisinhas, quando as coisas saem fora do controle, ou estão dando errado, ou os resultados não estão sendo alcançados. O líder que tem esse padrão de comportamento e uma liderança um pouco mais estável, ele vai ter uma dificuldade para engajar, para motivar. Isso faz com que até a equipe que às vezes está motivada, perca um pouquinho ali da motivação. E nós temos outros perfis também, nós temos o perfil mais influente, que é um perfil mais comunicador, mais sonhador, e esse líder aí pode ser um líder percebido como alguém que sonha muito, fala muito, mas faz pouco. E aí vai perdendo também a credibilidade com a equipe. E temos também um perfil ali mais analista, mais focado em números, em detalhes, que é muito bom, com planilhas, com dados, mas tem dificuldade nas relações humanas. Então, quando o líder tem dificuldade em se relacionar com o outro, ele de fato vai perder aí um grande engajamento do seu time por não focar nessa relação. Então, é um tipo de líder que prefere as pessoas um pouco mais distantes. Mas a gente entende que o líder precisa trazer as pessoas para perto, em determinados momentos ali, isso vai ser essencial. Certo. Em qual momento o empresário precisa deixar de ser apenas um bom executor e assumir de fato o papel de líder estratégico dentro do seu negócio? Nós temos vários estilos de empreendedores, vamos pensar assim. Tem aqueles empreendedores que iniciam seus negócios pela missão, pelo propósito, eu estou aqui para fazer isso, eu nasci para fazer isso. Tem aqueles empresárias que iniciam seus negócios também pela necessidade. Eu tenho ali a minha pirâmide Maslow, né? Vamos falar de pirâmide Maslow, nós temos a base ali da pirâmide, que são as necessidades básicas.
Então, fiquei desempregado, passei por uma dificuldade, vou abrir um negocinho ali, vou abrir meu pequeno negócio para gerar renda, afinal eu preciso ter algo para pagar minhas contas no final do mês. Então, nesse momento, quando eu inicio uma empresa, e de fato eu não preciso muitas vezes pensar ainda na estratégia, eu preciso em fazer com que a empresa comece a vender. Custe o que custar, eu preciso vender, eu preciso focar em trazer capital para a empresa. Então, vamos pensar de estratégias aí para a empresa? Vamos, mas não de uma maneira muito complexa. Então, o líder ele precisa entender o nível que a empresa dele está alcançando, o nível de maturidade que a empresa está. Então, uma empresa recente, foca em vender, foca em gerar capital, foca em gerar recurso. Conforme você vai construindo a sua máquina de geração de receita, a sua máquina de vendas, aí você vai tendo tempo já para pensar em outros pilares, em outras estratégias. Então, vai muito do nível de maturidade que a empresa está. Não queira desde o começo da empresa, agora fala-se muito em inteligência artificial, agora eu quero implementar a IA na minha empresa em todos os setores de qualquer maneira. Mas será que a tua empresa está numa fase realmente que a IA vai ser algo bom ou algo ruim para ela? Então, às vezes, o líder ele quer trazer algumas estratégias que não são coniventes com o momento que a empresa está. Então, em resumo, quando o líder precisa ter um pensamento mais estratégico, quando a sua empresa já está vendendo, já está faturando, está gerando capital, aí sim você vai focar em outras áreas da empresa, que aí vai focar na formação de equipe, vai focar em estruturar mais o pilar financeiro, vai focar mais no teu marketing, vai trazer uma equipe de marketing para cuidar da sua empresa. Então, vai muito conforme a empresa vai crescendo e gerando receita de uma maneira muito mais orgânica, muito mais natural. Porém, vai chegar um momento que a estratégia vai ser crucial aí para que a sua empresa siga prosperando e crescendo. Certo. E você, como a gente sabe, né, trabalha com muitos empresários de variados nichos e tamanhos, né? Como que você entende quais comportamentos de liderança são mais comuns dentro das empresas, seja ela macro ou micro? Excelente pergunta. Estamos aí eu estou há 10 anos já nessa jornada, né? Em 2015 era bancário, já lidava ali com o segmento empresarial, cuidando de contas jurídicas e tudo mais. E aí em 2015 eu pedi demissão para montar uma empresa de treinamentos. Então agora, em 2026, estamos indo para 11 anos de empresa. E nesses 11 anos, mais de uma década, de fato lidamos com vários tipos de empresários, com vários padrões de comportamento de empresários. E alguns bem-sucedidos, outros que tiveram dificuldades, outros que hoje nem estão mais no mercado. Porém, vai muito do perfil de cada pessoa, vai muito do perfil de cada empresa. Não temos um comportamento padrão que define o sucesso ou o insucesso da liderança. Temos, de fato, a situação. Então, uma liderança situacional, nós podemos nos aprofundar um pouquinho nesse contexto, que faz parte, inclusive, da mentoria. Os empresários que virão fazer parte da mentoria vão entender um pouquinho mais sobre o conceito de liderança situacional e como levar isso para o dia a dia da sua empresa. Então, o líder, ele precisa entender a situação. E essa liderança situacional leva em consideração 2 indicadores: a situação de fato que está acontecendo naquele momento e o nível de maturidade técnica e comportamental, emocional da sua equipe, dos membros da sua equipe. E conforme a situação, conforme o nível de maturidade do membro da sua equipe, ele vai distinguir qual é o comportamento mais assertivo para aquela situação e para aquele colaborador ou para aquela equipe em si. Será que é um estilo de liderança mais treinador? Será que é um estilo de liderança um pouco mais observador, que já delega, deixa as pessoas caminharem com as próprias pernas? Será que é um estilo de liderança mais eu faço e você observa, que ainda assim vai colocar muito a mão na massa? Então vai muito da situação do dia a dia, da maturidade técnica, comportamental e motivacional das pessoas. Agora, comportamentos que de fato levam aí sim o líder a ter dificuldades, fracassar na liderança, já falamos um pouquinho no início agora: o autoritarismo, o líder que não confia nas pessoas, quer fazer tudo, não deixa as pessoas testarem, o líder que às vezes não é tolerante a erros, sejam eles pequenos ou grandes, e acontece muitas vezes o líder: eu deixei lá a Gisele fazer, mas ela errou e nunca mais agora deixo ninguém fazer, agora só eu faço. Então, líder que tem dificuldade para delegar, líder que não tem rotina de liderança para treinar, para preparar as pessoas da sua equipe, para que elas possam, em curto ou médio prazo, executarem as operações do dia a dia sozinhas. Então, líder que não confia, que não prepara, que não delega, que vai colocando, centralizando tudo em si, o líder centralizador, tem uma tendência aí a sofrer um pouquinho. Porém, do outro lado, como já falamos também, tem outra ponta. O líder muito permissivo, o líder que delarga e vai soltando tudo na mão das pessoas sem entender o grau de maturidade que essas pessoas estão. E aí, com certeza, pequenos erros vão se acumulando até virarem catástrofe gigantesca, né? Um errinho ali, não, tá tudo bem, outro errinho tá tudo bem, e aí vai acumulando, as empresas aí vão perder clientes, vão perder reputação, vão perder credibilidade e com certeza correm o risco aí de fechar as portas. Ou o líder que está na posição fracassar e ser substituído por outro. Então, poderíamos citar aqui vários comportamentos que fazem os líderes a terem dificuldade de fracassar aí na posição.
de liderança. Certo. Lucas, agora eu vou fazer uma pergunta para ti, assim, que a gente vê hoje falando muito no dia a dia, né? O que você entende, como você coloca essa expressão, né? Um líder tem que formar outros líderes dentro do seu negócio, um bom chefe é o líder que forma outros líderes. Exatamente. Tem uma frase de um dos maiores treinadores e líderes do mundo que, nos primeiros livros de liderança, foi dele que eu li em 2011, 2012, que é o Livro de Ouro da Liderança do John Maxwell. John Maxwell tem uma frase que diz: líderes que desenvolvem seguidores somam, líderes que desenvolvem líderes multiplicam. Então, um grande objetivo da liderança em si é construir sucessores dentro da organização, para que ele possa crescer. Se eu não foco em construir sucessores, eu acabo criando um platô ali, um limite para o meu próprio crescimento. Porque como eu vou crescer se não tem uma pessoa preparada para assumir o que eu fazia antes dentro da organização? Então, líder, você precisa sim focar e desenvolver sucessores dentro das organizações. Assim você permite que o seu crescimento, sua ascensão organizacional aconteça. E um ponto importante, talvez quem nos acompanha aqui esteja pensando, tá, mas a empresa que eu trabalho eu só vou subir se o dono da empresa sair, se aposentar, porque a empresa às vezes é um pouco enxuta. E é dentro de uma hierarquia organizacional, não tem uma posição para cima, mas pode ter uma posição para frente, que é o crescimento horizontal que nós chamamos. Então, você não precisa crescer para cima, você pode crescer a nível horizontal. Então, hoje você começa como um líder técnico, como um líder júnior, depois vai para um líder sênior, depois vai para um líder pleno. Então, isso é numa linha de especialização na função que você ocupa dentro da organização. Então, em resumo, foque em desenvolver outros líderes, crie uma rotina, crie uma agenda para que isso aconteça. E um dos maiores sucessos que eu costumo dizer de liderança é quando você olha para trás da tua jornada e deixou ali bons sucessores, realizando até muito melhor do que você fazia quando estava naquela posição. Bacana. Olha, dentro da mentoria Visão 360, a liderança, ela é tratada como base de gestão, porque nenhuma estratégia de vendas, marketing ou crescimento se sustenta sem uma liderança bem construída, correto? Corretamente. E por que isso, né, Gi? É importante a gente entender que cada setor da empresa precisa de um capitão, de um comandante ali conduzindo aquele setor. Então, imagina que o setor de marketing da sua empresa tem um bom líder, mas o setor comercial não possui. E aí, marketing e comercial precisam estar alinhados constantemente, semanalmente, nas rotinas, nas reuniões semanais, para alinhar a estratégia, resultados e tudo mais. Então, imagina um setor estar com um líder preparado e o outro não. Vai gerar um desequilíbrio nessa engrenagem, nessa estrutura organizacional, que vai prejudicar, e não só um setor, mas aí prejudica a empresa como um todo. Então, a liderança, ela é a base para o sucesso de qualquer organização. E a organização, vamos dizer assim, é a entidade maior de todos e os setores são as entidades menores. Então, eu preciso, sim, ter bons líderes em cada setor para que esses líderes consigam absorver aquilo que a sua base, a sua operação executa, aquilo que a sua operação faz, para que ele esteja bem alinhado ali no nível tático. E eu costumo dizer que nós, quando estamos na posição da liderança, nós temos 3 níveis para liderar. Quais são esses 3 níveis? Minha equipe, a minha base, que é a operação de fato. Meus superiores, eu preciso liderar também, me comunicar, me relacionar com eles. E os meus pares estão no nível tático. Então, eu preciso liderar esses 3 níveis com maestria. E se eu não estou preparado para a liderança, eu corro um risco muito grande de prejudicar toda essa estrutura. A minha operação, meus pares e meus superiores. E quem perde com isso? A entidade maior que é a empresa. Certo. Se você pudesse deixar um direcionamento claro para o empresário que sente que a empresa depende demais dele, qual decisão de liderança ele precisaria tomar agora para destravar o próximo nível do seu negócio? Vem para a mentoria 360 graus. Essa é a maior dica que eu deixaria aqui para você. Em resumo, invista no seu desenvolvimento. É aquilo que você sabia ontem já mudou hoje, as coisas estão mudando constantemente. Então aproveite que nós estamos aí no início de um novo ano, iniciando ainda a jornada empresarial. Tome a decisão de pegar parte do seu orçamento, seu investimento de tempo financeiro para investir em você, no seu desenvolvimento e também, claro, no desenvolvimento das pessoas que ocupam posições de liderança dentro da sua empresa. Então, o primeiro passo é se autodesenvolver. E a Mentoria 360 é um grande passo que você pode dizer sim ainda hoje para fazer parte e caminhar junto com a gente. Isso mesmo. A última pergunta como que você entende? A gente está falando de liderança de negócio, mas eu penso que liderança a gente tem que liderar a nossa vida, liderar dentro da nossa casa, liderar quem nós somos também, né? Como que você vê isso? Você sendo um mentor de liderança? Com uma grande responsabilidade. A congruência da liderança não é faça o que eu
o que eu falo e não faço o que eu faço, né? Mais ou menos assim. Então, é uma congruência, uma responsabilidade. Hoje eu sou pai do Joaquim, do Emanuel, sou casado com a Mirella, então muito aquilo que eu ensino, que eu falo nos últimos 10 anos, nos treinamentos, nas aulas de MBA também que eu ministro, eu preciso ser um reprodutor disso lá fora para que as pessoas de fato entendam que aquilo que eu ensino, eu também vivo no meu dia a dia. E uma frase muito utilizada para a liderança em si, é humanamente impossível liderar outras pessoas sem liderar a si próprio primeiro. Então, de fato, a autoliderança ela vem como um elemento chave para quem quer ter efetividade e sucesso aí como líder. Por quê? Porque a sua equipe conhece você. A sua equipe sabe daquilo que você faz nos bastidores, lá fora, como você se comporta nos outros ambientes que você ocupa. Então, de fato, é se autogerenciar, se autoliderar. E aí, dentro da mentoria, nós teremos também um pilar que vai falar especificamente sobre inteligência emocional. E quando nós falamos em autoliderança, precisamos entender de inteligência emocional. E nós vemos o primeiro pilar de uma liderança, de uma autoliderança, quando fala de gestão emocional também, vem o autoconhecimento, a autoconsciência, a autogestão, a automotivação e a empatia, né? A habilidade ali de inteligência social para me relacionar com os demais. Mas a base de tudo, e essa metodologia vem do chamado pai da inteligência emocional, que é o Daniel Goleman, ele coloca lá o 5º nível como a inteligência social, que é a habilidade que eu tenho de me relacionar com os outros. Mas esse é o 5º nível. O primeiro nível é, de fato, a autoconsciência, o autoconhecimento. Para eu me relacionar bem com os outros lá em cima, eu preciso primeiro me relacionar bem comigo mesmo aqui embaixo, e eu consigo avançar até o último nível. Ótimo. Olha só, ficaria aqui muitas horas conversando com você, porque de fato é muito conteúdo e é um conteúdo muito relevante que isso aqui vai na base, é muito importante para qualquer pessoa e qualquer negócio, mas quem quiser obter mais de todo esse seu conhecimento e maestria, vai ter tudo lá na mentoria Visão 360. Muito obrigada, Lucas. Obrigada por ter você, obrigada pela nossa parceria e Deus abençoe sua vida. Amém. Deus abençoe você e abençoe todos vocês que também farão parte desse projeto com a gente. Nos vemos na mentoria 360.